Beleza, mas quais foram as 5 melhores equipes do futebol brasileiro nesse século? Aquela equipe que ficou na memória, seja por um futebol marcante, envolvente, por títulos conquistados. Quais foram essas equipes nesse século? E a gente já vai começar a lista aqui com o São Paulo tricampeão brasileiro de 2006 a 2008. Não era um time galáctico com super craques que fazia contratações bombásticas, não tinha um futebol de encher os olhos que encantava muito, mas era muito letal, era um time capaz de matar os jogos na primeira oportunidade, além de ter muita regularidade na parte defensiva. E tipo assim, cara, não tem como você deixar de fora uma equipe que consegue conquistar 3 vezes o Campeonato Brasileiro de forma consecutiva. Nenhum clube conseguiu uma dinastia dessa. É a maior dinastia do Campeonato Brasileiro. E anteriormente eu tinha dito que o time do São Paulo nesse período não era um time galáctico, mas contava sim com alguns grandes jogadores. Não era um super time, mas tinha muitos bons jogadores, como por exemplo Miranda, Hernanes, Josué, Aloísio, Rogério Ceni, e toda essa galera foi comandada pelo vitoriosíssimo Muricy Ramalho. Partindo agora para a quarta posição, nós temos o meteórico Cruzeiro de 2003, o primeiro grande time do futebol brasileiro nesse século. Durou apenas uma temporada, é verdade, o time comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, mas foi suficiente para ficar na memória da galera. Aquele timaço que era comandado pelo Alex conquistou a tríplice coroa, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão, somando 100 pontos no Campeonato Brasileiro. E além de alcançar 100 pontos no campeonato, o Cruzeiro daquele ano também conseguiu marcar 102 gols. Além disso, os caras ainda conseguiram ter 63% de aproveitamento fora de casa ao longo do campeonato. Assim, foi uma barbaridade. E agora, abrindo aqui o pódio, pegando a medalha de bronze, nós temos o Palmeiras da era Abel Ferreira, que ainda está acontecendo. O Palmeiras da era Abel Ferreira, assim como o São Paulo do tricampeonato, também não é um time brilhante que enche os olhos do pessoal. Mas assim, cara, é uma coisa impressionante porque é um nível de futebol muito acima da média, é um nível de futebol que melhora a cada temporada. Você não vê o Palmeiras descaindo ou permanecendo igual, pelo contrário, ele só cresce a cada temporada. E sem ter um super elenco estrelado como o do Flamengo, por exemplo, o time do Palmeiras conseguiu simplesmente ganhar todos os títulos possíveis dentro do cenário sul-americano. Os caras ganharam 2 Libertadores, 2 Campeonato Paulista, um Campeonato Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, ganharam a Copa do Brasil. Então assim, o único título que o Palmeiras da era Abel Ferreira não conseguiu ganhar, bateu na trave, foi o Mundial de Clubes. Então, apesar de não ser um futebol que encanta, que enche os olhos, que a galera para assistir, é um time que é absurdamente vitorioso. E que acumula aí alguns jogos marcantes, como por exemplo 4-0 no São Paulo, naquela remontada na final do Campeonato Paulista de 2022, aquele chocolate de 4-0 para cima do Corinthians no Allianz Parque em 2020, os 3-0 no Atlético Mineiro também pelo Brasileirão 2020. Então assim, é muita taça em um curto período de tempo. Tanto que inclusive pelos torcedores palmeirenses, esse time é considerado a terceira academia. Então assim, é uma coisa que está na história de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Então não tem como você deixar de fora. E agora pegando a medalha de prata aqui no nosso vídeo, temos o Flamengo de 2019. Eu confesso para vocês que o Flamengo de 2019 eu quase deixei na terceira colocação com a medalha de bronze. Porque foi um time que durou ali mais ou menos 6 meses, não é a temporada toda de 2019, né? É só o período depois que o Jorge Jesus chega, né? Ou seja, já na metade do ano. Até então tinha passado por vários sufocos, né? Inclusive quase ficou de fora do mata-mata da Libertadores, quando ainda era comandado pelo Abel Braga. O time melhora muito depois que chegam os reforços. Mas assim, cara, depois que o Jorge Jesus chega e consegue encontrar o time, porra, o Flamengo joga é sacanagem. Era muito difícil você encontrar aquele torcedor que não tinha medo de enfrentar aquele Flamengo. Era o tipo de time que você olhava na tabela e falava assim: porra, o próximo jogo é contra o Flamengo. Menos 3 pontos. Se a gente conseguir empatar, já tá bom. Era um futebol muito ofensivo que conseguia resultado. Era um time que tomava poucos gols, que apresentava um futebol brilhante, bonito, que as pessoas paravam para assistir jogar. E além disso, era um time galáctico, né? Era um time que contava com Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Diogo Alves no gol.
Rodrigo Caio, era comandado por um técnico europeu, né, o Jorge Jesus, um dos maiores técnicos da história de Portugal. Então, assim, apesar de ser um time que jogou pouco tempo, é um time de 6 meses, foi muito impacto para um período muito curto. Foi uma explosão o que o Flamengo fez naquele período ali de 6 meses. Era goleada atrás de goleada. Foi um time que ganhou o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, que atropelou o seu principal concorrente, que era o Palmeiras na época, né? Atropelou 3-0 no Maracanã. Não, foi. Deixa eu ver. Foi 3-0 no Maracanã, 3-1 no Allianz Parque. Enfim, foi uma sacanagem. E agora chegando com a medalha de ouro, temos aqui o Santos de 2010. Eu poderia muito bem falar o Santos do Neymar, só que daí eu ia englobar o Santos de 2009 até 2013. Mas só que aquele Santos que empolgou todo mundo, que todo mundo achou que ganharia do Barcelona, que era o melhor time do mundo, que goleava de 10, 4, 8-0 quase toda a rodada. Esse Santos é um recorte de 2010. É aquele Santos que contava com Neymar, Ganso, Robinho, André Balada. É o time que ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista daquele ano. E assim, cara, talvez tenha sido o maior time de futebol arte desde os anos 90, ou talvez até mesmo, cara, se bobear, talvez até desde Pelé. Que era brincadeira, os caras jogavam brincando, literalmente. Era um time solto que jogava sem pressão, porque era muito jogador jovem e talentoso. Foi o maior momento que o Santos viveu da era pós-Pelé. E além de tudo isso, era um time muito midiático. A gente costumava ver, por exemplo, Neymar e Ganso serem convidados para ir em programas de TV que não eram relacionados a esporte, como por exemplo o programa da Eliana. O time do Santos também foi dar entrevista no programa do Jô. Então, assim, além de tudo isso, era um time midiático. Uma coisa que não é muito comum no futebol brasileiro. Então, esse time ele teve de tudo. Ele teve um futebol arte, era um time com muitos craques, era um time midiático, era um time que foi muito vitorioso, conquistou 2 títulos na temporada. É aquele time que, quando você estiver lá com seus 80 anos, você vai pegar e vai lembrar do Santos de 2010. Com certeza, tenho certeza que você vai lembrar. Então é isso, fechamos o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like aí. Não esquece de seguir aqui o nosso canal. E é isso. Até o próximo vídeo.